Fala pessoal, imagina que por acidente você atropela um animal mitológico, mas nessa vida nada é de graça, pois haverá retaliação. Então se prepara, pois vamos recapitular o filme A Morte do Unicórnio de 2025. E eu sou a F e hoje eu estou empalado no furico, então pega seu chifre e vamos pra história. Elliot é um advogado de uma grande empresa farmacêutica e nesse fim de semana ele precisa fazer um trabalho extra e para não deixar sua filha em casa, ela vai acompanhando a viagem. E aquela não seria uma viagem a trabalho comum, pois ele foi chamado para ir na casa dos donos da empresa, pois ele já estava muito velho e Elliot estaria responsável por todos os trâmites para quando ele falecer. No caminho, Riley diz que aquele deveria ser o fim de semana deles e mais uma vez ele estava priorizando o trabalho ao invés da família. E por ele ser pai viúvo, também não tinham outros familiares por perto. Eles descem do avião e pegam uma estrada de chão, pois o local era afastado nas montanhas, pois ricos gostam dessas coisas. E para confirmar a localização, ele tenta fazer uma ligação, mas o sinal começa a falhar. E nessa distração, ele acaba atropelando um animal na estrada. Os dois saem assustados do carro, porque naquele país poderia ser crime com penas graves. E como Elliot não sabe o que atropelou, pega uma chave de roda e pede para Riley esperar no carro. Mas sabemos como são os jovens de hoje em dia. E ela vai na frente e percebe que atropelaram o unicórnio. Mas ele ainda estava vivo e parecia estar pedindo ajuda. Onde é que eu tô? E seu chifre começa a brilhar como se ele quisesse mostrar algo para ela. Então ela pega no seu chifre. Ela começa a ter visões do universo como se fosse um lugar mágico, e quando ela chegaria em outro lugar, Elliot começa a bater com a chave de roda nele para acabar com o sofrimento do bicho. Que porra é essa, marreco? E eles tiveram a oportunidade de encontrar um ser mitológico e desceram a porrada. E ele diz que precisavam terminar esse trabalho do fim de semana e depois disso eles não precisavam se preocupar com nada até o fim da vida. E seguem caminho até uma grande casa no meio das montanhas. Os dois são recepcionados pela Belinda, a esposa do dono, e Shepard, o filho mimado. E eles são levados até o Del, que estava à espera deles. E como Riley não queria ficar ali, pede para ir pro quarto descansar, porque a viagem foi longa. E no banheiro, ela começa a limpar o rosto que estava sujo de sangue de unicórnio e percebe que suas espinhas desapareceram, como se ela tivesse sido curada. E enquanto isso, ele está tratando da papelada e percebe que não precisava mais usar óculos, como se sua vista estivesse boa. Então não tem como aquele dia terminar melhor. E Elliot só quer saber que eles assinem o contrato, mas eles querem conversar, pois como ele é o advogado da família, precisava ser mais próximo. Riley aparece e diz que tinha algo de errado acontecendo, mas acham que ela só está fazendo birra de adolescente, mas algo começa a mexer no carro, pois eles trouxeram o corpo do unicórnio no porta-malas, para enterrar em algum lugar. O problema é que o bicho, mesmo passando por tudo aquilo, não havia morrido, mas a segurança particular da família termina o serviço, e dessa vez ele realmente está morto. Todos começam a observar aquele animal e não querem acreditar que é um unicórnio, e Riley diz que eles são mágicos e conta que atropelaram na estrada e estranhamente o sangue dele curou as acnes dela, e Elliot diz que o respingo do sangue curou sua vista. E Odell, que estava se preparando para morrer, começa a refletir e pede para chamar sua equipe especial de pesquisadores. Já avisei que vai dar merda isso. Elliot tenta falar com Riley pedindo desculpas por tudo o que estava acontecendo, e ela tenta falar que algo de errado vai acontecer porque não poderiam entregar um animal desses na mão de pessoas como eles, ainda mais se tratando de uma empresa farmacêutica. E ele diz que resolveria tudo e logo poderiam ir embora, mas ela não quer falar com ele porque ela nunca é escutada. E Riley começa a olhar as fotos da sua mãe e ela era professora de história e já contou uma vez a história sobre os unicórnios, que eram apenas lendas, e pesquisando, percebe que talvez a lenda não seja tão lenda assim, pois a história diz que o unicórnio só poderia ser pego por uma pessoa de coração puro, e há muito tempo uma princesa conseguiu, mas as pessoas ao redor mataram para pegar o sangue e usar como cura. O problema é que quando ele ressuscitou, por ser mágico, saiu matando todo mundo como vingança, e de madrugada ela começa a ter pesadelos como se algo maior e com muita raiva estivesse se aproximando do local.
local. Eles acordam no dia seguinte e uma equipe especial está no local, e os dois são levados para testes para ter certeza que não estavam contaminados com nenhum patógeno perigoso. E após analisarem o sangue e o chifre do unicórnio, descobrem que tinham capacidades regenerativas acima do normal. E Odell, como já estava para morrer por um câncer incurável, ele diz que se sacrificaria para testar, e a equipe lixa um pouco do chifre e coloca no seu soro, e agora só precisavam aguardar. Riley sabe que tem algo de errado e vai para o lado de fora, mas escuta algo se aproximando como se fosse uma criatura violenta, e volta para casa para fazer algumas pesquisas, e Shepard, o filho mimado, aparece e chama seu empregado Griff, que precisa estar 100% disponível para todas as idiotices dele, e pede para trazer uma impressora para ela continuar as pesquisas. E Shepard olha para o lado e vê seu pai de pé com uma aparência diferente, mostrando que aquilo realmente o curou, e aqui vemos o problema que isso vai dar, pois ele está se sentindo mais jovem e sua equipe de pesquisa já começa a fazer novos exames e aparentemente suas células estão se regenerando. Odell diz que aquilo poderia mudar o mundo e acharia uma cura para o câncer, e para isso primeiro faria uma festa para seus amigos mais ricos e influentes do mundo que estivessem com doenças incuráveis, porque assim conseguiriam facilmente investimento. E eles fariam isso porque se sentem pessoas boas que ajudam a sociedade. Mas Riley mostra o que imprimiu e diz que se eles não devolverem esse unicórnio, algo de muito ruim aconteceria a eles. E Belinda tenta se passar por uma boa pessoa e ignora tudo o que ela falou, e seu pai dá razão a ela, pois aquilo renderia nos primeiros dias de divulgação cerca de 3 bilhões de dólares. Riley vai para o lado de fora, e no céu dá para ver a aurora boreal, mas algo estava errado, pois eles fariam a transferência do animal para os laboratórios, e uma das pesquisadoras percebe que seu aparelho de radiofrequência estava detectando altas ondas por perto, e todo lugar fica sem luz, e é aqui que o caos começa, porque o pesquisador-chefe sente uma pontada no peito, mas não é seu coração, mas um chifre que ele levou, porque um outro unicórnio bem maior que o primeiro apareceu e sai atacando todo mundo. E Elliot cria uma distração para sua filha correr, mas o bicho vai atrás dela, mas ao invés de atacá-la, ele mostra o chifre brilhante e como ela é gulosa, ela já vai colocando a mão, mas os seguranças aparecem atirando e o bicho vai embora. E agora ela sabe que aquele bicho queria mostrar algo para ela, e como todos viram, então agora ela consegue a atenção que precisava para contar o que descobriu. Ela diz que aquele animal tinha o poder de se regenerar, mas depois voltava para se vingar de todos que usaram do seu sangue de forma errada. E Odell diz que já que isso poderia acontecer, então eles precisavam sair à caça para que ele não volte para perturbar. E ele fala tudo isso enquanto que come carne de unicórnio. E para Elliot provar que estava junto da família e poderia ganhar uma parte de tudo que conseguirem, então ele teria que ir junto à caça. E como seu objetivo é garantir um futuro para sua filha, então ele aceita. E enquanto eles estão se arriscando no meio da floresta, Shepard está testando o que fazer com o pó do chifre do unicórnio, e ele joga um pouco no pulmão e começa a ver estrelas. E aquela foi a maior viagem que ele deu na vida, e ele ainda consegue convencer a pesquisadora que estava viva a continuar pesquisando pelo bem da ciência. E então ela corta o chifre do animal, mas tudo começa a ter interferência, porque o que estava com raiva agora está com ódio, e Elliot recebe uma mensagem mandando ele voltar rápido, ou seria o fim. Mas agora é tarde, pois aparecem outros unicórnios na floresta e acabam com todos os seguranças. Odell e Elliot conseguem voltar para casa, mas Odell é cercado por 2 unicórnios que eram o pai e a mãe daquele filhote, e o pai finge que mostraria os segredos do seu chifre e o mata, mostrando que eles são vingativos. E todos trancam as portas porque eles precisam de um plano de sobrevivência. A única forma de sair dali seria distraindo os animais enquanto que alguém abre o portão de forma manual. E poderiam pegar o carro e sair das montanhas. E como ali ninguém quer se sacrificar, Griff é escolhido, mesmo depois de servir a família por 19 anos. E eles não precisam do animal, apenas do seu chifre. Então, enquanto que a pesquisadora leva o corpo para o quintal para distrair, Griff
o careca abre o portão manualmente. Isso daria certo, mas os pais aparecem e percebem que ele estava sem chifre e ficam com raiva. E a pesquisadora vai de Vasco. Shepard só quer saber de sobreviver e pega o chifre e sai correndo. Mas agora os unicórnios estão nervosos e invadem a casa quebrando tudo. E para sobreviver, ele deixa sua mãe como isca e vai embora. Mas o que ele não percebe é que o chifre não estava com ele, porque Elliot pegou para garantir que eles tivessem um futuro depois de tudo o que aconteceu ali. O problema é que aquilo estava atraindo os pais, mas ele está disposto a dar a vida por sua filha. E quando eles saem da casa, já estava de dia. E Riley quer correr, mas Shepard usa seu arco e flecha para deixá-la como refém, porque depois de cheirar aquele pó, ele ficou mais inteligente e quer testar uma teoria. E assim que os unicórnios aparecem, eles se deitam perto dela porque ela é uma pessoa de coração puro. E galera, até agora eu estou indignado que uma almofadinha cheio de talco no pulmão conseguiu ser mais inteligente que todos ali. Elliot não deixaria isso acontecer e pega o chifre e acerta no Shepard, mas ele também leva uma flechada e os dois morreriam. E os unicórnios, vendo aquilo, colocam ele perto do corpo do seu filhote, enquanto que usa o poder dos seus chifres, e os dois são ressuscitados. E nisso, Elliot viu o universo da mesma forma que ela, e esse seria o final feliz. Mas Griff chamou a polícia e seria meio difícil de explicar todos mortos e os dois vivos. E a policial diz que eles precisavam de um bom advogado, mas o que ela não esperava é que os três voltariam para salvar e os jogam do precipício. Eu vou cair! E galera, até que a prisão não seria tão ruim assim. E me diz o que vocês fariam se vissem o chifre do unicórnio brilhando na frente de vocês. Até porque não é todo dia que isso acontece. Agora eu vou nessa, deixa sua curtida e se inscreve se for novo, porque amanhã sempre pode ter algo melhor. Agora eu vou nessa, fui!